Oséias capítulo 9. O povo de Israel, deixe de se alegrar, pare de fazer festa como os outros povos fazem. Vocês abandonaram a Deus e adoraram ídolos. Em todos os terreiros onde o trigo é malhado, vocês se venderam como prostitutas ao Deus Baal e gostaram do pagamento que receberam dele. Mas daqui a pouco não haverá trigo nem azeite e faltará vinho. O povo de Israel não ficará na terra de Deus, o Senhor, mas precisará voltar para o Egito, e na Assíria comerá alimentos impuros. Naqueles países, eles não poderão fazer ofertas de vinho ao Senhor, nem oferecer os sacrifícios de que ele gosta. A comida que comerem será como a que é servida num velório, e todos os que a comerem ficarão impuros. Não poderão apresentar as ofertas de alimento no templo do Senhor, só poderão comê-las. E o que é que eles vão fazer quando chegarem os dias das festas realizadas em honra do Senhor? Vão fugir para não serem destruídos, mas os egípcios os pegarão e os sepultarão na cidade de Mênfis. Os seus preciosos objetos de prata serão cobertos de espinheiros e o mato tomará conta das suas casas. Está chegando o dia do castigo, o dia em que Deus castigará o seu povo. E que o povo de Israel fique sabendo disso. Mas vocês dizem, esse profeta está maluco, diz que é inspirado, mas é louco. Vocês falam assim porque estão cheios de maldade e de ódio. Deus me mandou como profeta para avisar o seu povo. Mas em todos os lugares eles armam armadilhas para me pegar. Até no templo de Deus eles me perseguem. Eles se afundam tanto no pecado quanto o povo que estava em Gibeá. Deus lembrará dos pecados deles e os castigará. O Senhor Deus diz: quando encontrei Israel pela primeira vez, fiquei alegre como quem acha uvas no deserto. E ao ver os antepassados de vocês, fiquei contente como quem vê os primeiros figos maduros. Mas quando eles chegaram ao Monte Peor, ali começaram a adorar o Deus Baal e se tornaram tão nojentos como os ídolos que eles amaram. A grandeza de Israel irá embora, voando como uma ave. Não nascerão mais crianças, as mulheres não ficarão grávidas e não darão à luz. Ainda que criem filhos, eu os levarei embora. Não deixarei nenhuma só. Ai desse povo quando eu me afastar dele. Eu vi Israel como se fosse a cidade de Tiro plantada num lugar agradável, mas Israel levará os seus filhos para serem mortos. Ó Senhor Deus, o que é que vais fazer com este povo? Faze com que as mulheres não possam ter filhos, e se tiverem, seca o seu leite para que não possam dar de mamar. O Senhor Deus diz: toda a maldade do povo de Israel começou na cidade de Gilgal, e foi ali que comecei a odiá-los, e por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra. Daqui em diante não os amarei mais. Todos seus chefes se revoltaram contra mim. Israel está ferido, e é como uma árvore que não dá frutas, porque as suas raízes secaram. Mesmo que nasçam crianças, eu matarei esses filhos tão queridos. O meu Deus rejeitará o seu povo, porque eles não lhe obedecem, e eles andarão sem rumo entre as outras nações. Oséias capítulo 10. O povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram, e quanto mais a nação progredia, mais colunas do Deus Baal foram levantadas. Eles não são fiéis a Deus, e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do Deus Baal. Eles vão dizer: não temos rei porque não tememos a Deus. E se tivéssemos um rei, o que é que eles poderiam fazer por nós? Eles só dizem mentiras, todos juram falso e fazem acordos que não pretendem cumprir. E aquilo que chamam de justiça é tão perigoso como a erva venenosa que cresce em campo arado. O povo que mora em Samaria ficará com medo e chorará quando o bezerro de ouro de Bet-Aven for levado embora. Os sacerdotes pagãos ficarão desesperados ao perderem esse ídolo que era sua glória, pois será levado para a Síria como presente para o grande imperador, e o povo de Israel ficará com vergonha dos conselhos que seguiu. O rei de Israel será levado embora como um cisco que é carregado pela correnteza. Os altares dos montes de Avém, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinhos. O povo dirá às montanhas: caiam em cima de nós, e aos montes: caiam em cima de nós. O Senhor Deus diz: desde que o tempo em que pecou em Gibeá, o povo de Israel não tem parado de pecar. Por isso que em Gibeá a guerra alcançará essa gente perversa. Eu os atacarei e castigarei. Nações se ajuntarão contra eles quando eu os castigar por causa dos seus muitos pecados. Israel era como uma bezerra mansa que gosta de pisar o trigo para tirar a casca. Coloquei uma canga no seu belo pescoço para que ele puxasse o arado. Vou usar Judá e Israel para trabalharem na lavoura. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação.
Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e no grande número dos seus soldados, e por isso a guerra chegará até vocês e as suas fortalezas serão destruídas. Acontecerá com vocês o mesmo que aconteceu quando o rei Salmã fez guerra contra Bet-Arbel. Ele arrasou a cidade, despedaçou as mulheres e os seus filhos. É isso que acontecerá com o povo de Israel por causa da sua grande maldade, e quando o sol nascer, o rei de Israel morrerá. Oséias capítulo 11. A respeito do povo de Israel, o Senhor Deus diz: Quando Israel era criança, eu já o amava e chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifício ao deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Mas fui eu que ensinei o meu povo a andar. Eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim. Eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. Eles não querem voltar para mim e por isso irão de novo para o Egito e serão conquistados pela Síria. Virá a guerra e os inimigos arrombarão os portões das cidades e as arrasarão. O meu povo será morto por seguir maus conselhos. O meu povo teima em se revoltar contra mim. Por isso eles serão levados como prisioneiros pelos inimigos e ninguém poderá salvá-los. Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Não deixarei que a ira me domine, não destruirei o meu povo outra vez, pois eu sou Deus e não um ser humano. Eu, Santo Deus, estou no meio do meu povo e não o destruirei novamente. Quando eu rugir como leão contra os inimigos, o meu povo me seguirá. O meu povo virá correndo do oeste, como pássaros, eles virão depressa do Egito, e como pombas virão da Síria. Eu os farei morar de novo na sua terra. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: O povo de Israel me cerca com mentiras e falsidades, e o povo de Judá se revolta contra mim, o Santo Deus, que sou sempre fiel. Pedro capítulo 2. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que o chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Contudo, a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres. Não usam a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus.
Respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disso. Pois foi por isso que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas, que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor, que cuida da vida espiritual de vocês. 1 Pedro capítulo 3. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se feitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Age assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa como uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Como dizem as Escrituras Sagradas: quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois o próprio Cristo sofreu por uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito, e no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daquele que não tinha obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu.